O Supremo Tribunal Federal condenou o deputado federal Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão. Ele foi acusado de tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer poder da União ou dos Estados e também pelo crime de coação no curso do processo. Pouco antes de começar a sessão, o deputado Daniel Silveira esteve no Supremo para acompanhar o julgamento de forma presencial no plenário, ao lado do também deputado Eduardo Bolsonaro. Os dois foram informados que, de acordo com a resolução 767 de 31 de março de 2022 do Supremo Tribunal Federal, durante as sessões de julgamento presenciais, somente terão acesso ao plenário e às turmas do STF os ministros, os membros do Ministério Público, os servidores e colaboradores indispensáveis ao respectivo funcionamento e os advogados de processos incluídos na pauta do dia. Foi oferecido a eles acompanhar por uma TV do Salão Branco, onde foi montada uma estrutura, mas os dois preferiram voltar ao Congresso. A sessão começou com atraso de quase 1h30, porque o advogado de Daniel Silveira não apresentou comprovante de vacina ou teste de Covid, como estabelecido na Resolução 767 do STF, que cuida de medidas de combate à doença. Na oportunidade, foi interditada o seu ingresso no prédio do Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, foi disponibilizado à Sua Excelência um link para que fizesse a sustentação por videoconferência, porque o eminente advogado também não aceitou. Por fim, já agora, 3h da tarde, 24 minutos, o advogado aceitou submeter-se ao teste da Covid. Realizado o teste, o resultado foi negativo. Em seguida, o presidente Luiz Fux rejeitou o pedido de suspeição de 9 ministros, feito pela defesa do parlamentar. Na sequência, houve a leitura do relatório da ação penal pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Depois, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, apresentou manifestação sobre o caso. Ela considerou como graves as condutas praticadas, destoando do regime democrático de direito por incitar a violência. Mais grave ainda é quando condutas como essas são perpetradas por representantes do povo e veiculadas em rede mundial de computadores, em perfil de agente político que contava a época dos fatos, com mais de 100 mil seguidores, dado extraído do interrogatório do acusado. Na tribuna, o advogado de Daniel Silveira rebateu todos os argumentos da PGR, afirmou que não houve crime e pediu a absolvição do deputado. Para finalizar, eu gostaria de pedir que o requerido Daniel Lúcio da Silveira seja absolvido de todas as acusações que foram feitas subjetivamente pela Procuradoria-Geral e que seja também restituída a fiança paga em 29 de junho de 2021. O relator Alexandre de Moraes votou pela condenação de Daniel Silveira pelo crime de tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer poder da União ou dos Estados, e também pelo crime de coação no curso do processo. Moraes votou para que ele cumpra pena de 8 anos e 9 meses de prisão, com início em regime fechado, ao pagamento de 35 dias multa, sendo cada uma no valor de 5 salários mínimos, em razão da condenação do crime de coação, a perda do mandato e a suspensão dos direitos políticos, o que o tornaria inelegível pelo período de cumprimento da pena. No voto, o relator lembrou que o parlamentar teria defendido o retorno do AI-5 e tentou levar ao povo uma mensagem falsa de que há fraudes na justiça eleitoral. Ainda apontou que sem o Estado de Direito não existe democracia. As graves ameaças feitas pelo réu consistiram em severas tentativas também de intimidação dos membros dessa Suprema Corte, buscando a restrição do exercício do Poder Judiciário. E sabemos, sem um Poder Judiciário independente, sem um Poder Judiciário autônomo, não existe Estado de Direito. E sem Estado de Direito, não existe democracia. O ministro Nunes Marques, revisor, divergiu do relator e rejeitou a denúncia,
apesar de considerar as falas de Daniel Silveira como duras e absurdas. As expressões citadas pelo Ministério Público Federal, como de autoria do denunciado, consideradas grave ameaça, pretendeu hostilizar o Poder Judiciário, jogar um ministro dentro da lixeira, retirar o ministro na base da porrada. Nada mais são do que ilações, conjecturas inverossímeis, sem eficiência e credibilidade, incapazes, portanto, de intimidar quem quer que seja, não passando de bravatas. O plenário, por maioria, acompanhou o relator e decidiu pela condenação de Daniel Silveira,